O Gruta Azul, em Porto Alegre, tem mais institucionalidade que o STF hoje. Tem. Ninguém sabe o que é o Gruta Azul, né? Tem. Porque zona não é bagunça. Por que tem um cara da PF com essa amizade toda com o Alexandre de Moraes, pegando dados sigilosos com um policial civil? Porque os dados eram para estar sigilosos. E esse policial federal fala que é um policial civil da confiança dele. Realmente, deve ser da confiança dele. Não é da confiança do Estado brasileiro, né? A gente tem a plena certeza disso, que não é da confiança do Estado brasileiro. Então, o que a gente está vendo é um cara dentro de um órgão, usando esse órgão ao seu benefício, ao seu favor. Porque eles chamam de ataques, né? Ataques ou ameaças ao Alexandre de Moraes. Agora, o que é um ataque ou ameaça ao Alexandre de Moraes, uma vez que o Alexandre de Moraes considera, por exemplo, a Fátima Tubarão uma ameaça a ele e ao Estado Democrático Brasileiro? Uma senhora. Se ele considera, por exemplo, a Kátia, que tem câncer, que está presa com tornozeleira, uma ameaça e a coloca como uma criminosa. Então, quem ele está chamando de ameaçador em relação a ele? Quais são esses ataques que supostamente ele, a filha dele, está recebendo? Porque o que eu vi aqui é a descrição de um golpe que o brasileiro está sujeito a isso todo dia. Ele fala que a filha recebeu uma mensagem pedindo um Pix de R$5.000 e isso o brasileiro recebe todo dia, que é o chamado golpe, que acontece aí, os criminosos fazem isso. Então, assim, ele é um brasileiro, está sujeito a isso, infelizmente. Então, a gente está vendo a articulação na prática de toda a máquina pública, não só para manutenção da ditadura, não só para prender os opositores ao regime, mas para beneficiar o bel prazer para satisfazer. A gente viu isso ontem aqui, para satisfazer sua majestade, não, sua excelência, né? Eles chamam ali na conversa, mas poderia colocar sua majestade. E só mais uma coisa sobre o Eustáquio, que eu acho que é importante a gente dizer. A filha dele, de 16 anos, também está sendo perseguida, o nome dela é Mariana. Agora, esse do excelência eu concordo, porque no caso Crezão, por exemplo, Alexandre de Moraes foi excelentíssimo juiz, porque foi para apreciar em 90 dias a prisão preventiva, demorou 90, 180, 270, 300 dias, então é esse espaço lentíssimo. Tá? Só para deixar claro que é excelentíssimo mesmo. Exatamente. E aí, a Mariana, ela está sendo perseguida também, ela tem 16 anos. O mandado do Alexandre de Moraes foi para que fizessem uma busca e apreensão, a PF, na casa deles, né, na casa da Mariana, dos Eustáquios, e fizesse com a maior discrição possível. Então os carros não tinham identificação de que eram da PF, apreenderam todos os eletrônicos, então celular, tablet, notebook, essa era a ordem. E se ela, por um acaso, usar rede social, a mãe dela vai presa porque ela é menor de idade. 16 anos não é competência do juizado, da infância, então, da adolescência? Eu pergunto, cadê o ECA? Porque o ECA considera ela menor de idade, é dos 12 aos 18 anos. Eu pergunto, cadê o ECA, que não tem nenhuma informação a respeito disso, e cadê também o Silvio Almeida? Isso aqui compete a ele. Ele é ministro dos Direitos Humanos. Sabe o que ele falou, Silvio Almeida? O que ele falou? Pois é isso que a gente está assistindo e vendo, assim. E quando você vai lendo, embora seja a Folha que tenha trazido à tona essas informações, acho importante a gente deixar claro para a nossa audiência que quando nós vamos lendo a matéria, as palavras que eles empregam ainda são muito absurdas, tá? Eles empregam palavras como ataque à democracia, como ataque a Alexandre de Moraes, opiniões de desinformação. Então, assim, todo o vocabulário, que é o que a gente chama de guerra semântica, todo ele ainda muito impregnado dessa ideia de que a direita é muito truculenta, de que a direita é muito golpista. Então, quando a gente for se informar nesses outros veículos de comunicação, é importante a gente estar atento ao tipo de linguagem que eles estão usando. Daqui a pouco a gente vai ver notícia assim, o Alexandre de Moraes foi arrancar a unha encravada num salão, aí uma mulher foi presa. Por quê? Porque ela sacou o batom. É isso. Né? O Brasil tá ficando isso. Mas a gente faz piada para não chorar, mas é muito sério. Só ligando os pontos, Luiz Arthur Nogueira, do que isso que a gente falou, né? Ligando os pontos disso tudo, eles usam de um linguajar para prender pessoas sem individuação de conduta e sequer investigam o Alexandre de Moraes por ter claramente violado a institucionalidade. E outra coisa, o Marcos Duval, uma das acusações
que se investiga, um dos supostos crimes que ele teria cometido, seria ter violado o sigilo, né, o segredo de coisas que na justiça são sigilosas. E o que ele fez? Mandando o preço, daqui a pouco tá lá, a doméstica pedindo informação sigilosa. E aí não é quebra de sigilo? Claro, claro que é. Pavinato, tem mais uma coisa grave na nova reportagem da Folha de São Paulo. Olha só, mais um diálogo entre o Talhaferro e o PM do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Olha que grave. Aliás, o governador Tarcísio e o secretário Derrite precisam se pronunciar sobre isso. É grave. Olha só o que ele diz. Em uma das mensagens, Talhaferro diz ao PM do gabinete de Alexandre de Moraes que possui e usa a senha de acesso ao sistema de segurança do Estado de São Paulo. Graças ao amigo que ele tem na Polícia Civil. Ah, é? E ninguém vai investigar. É institucionalidade. Agora, se investigar, eu sugiro ao governador Tarcísio que peça ajuda ao TSE na investigação. Pois é. Aí, sabe o que eu fico me perguntando também? Porque ontem, quando fizeram aquele teatrinho lá no STF, que fica lá, blá, 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 institucional, blá, 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 institucional. Eu fico me perguntando, só os juízes do STF podem julgar um juiz do STF. Se o Alexandre de Moraes eventualmente for denunciado de alguma coisa, quem é que vai julgá-lo, já que todos eles já prejulgaram o Alexandre? Já que todos eles falaram sobre o caso. Nós temos a oportunidade de ver um herói brasileiro nascer. Se o nosso presidente do Congresso, né, o senador Pacheco, ele colocar em pauta a votação do impeachment de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, será considerado um herói brasileiro e talvez até com vaga para ser um candidato presidenciável. Agora, o que acontece é que há aí um jogo de comadres e compadres. Parece que a festa junina ainda não acabou. Comadre é aquela do hospital? Pode ser também. É, porque é onde o povo põe a coisa para coisar, né? Você veja. E vai ficando mais grave. E vale lembrar, isso aqui ainda não é nem 1% de todo o conteúdo que o Glenn Greenwald tem. Não é nem 1%. Olha, Pavinato, eu não tenho simpatias pelo Glenn, deixo muito claro. Mas a estratégia que ele está usando é muito adequada para quem conhece bem o Brasil e o funcionamento das relações. E o que ele já fez no Wikileaks é o que ele fez na Vaza Jato. Exato. E ele está jogando aos poucos para estudar como que está a modificação da configuração de relações de força. Por qual razão? Primeiro ele joga o problema. Aí ele viu o que o Supremo fez. Todo o Supremo fechou com ele, com Alexandre de Moraes. Aí veio não é uma novidade, a PGR também fechou, o PT também fechou, o PSOL também fechou com Alexandre de Moraes, ou seja, ele já está vendo como que está a configuração de forças agora. Aí começam a vir novas pílulas, que nem essa, o que vai ocorrer vai mostrar que esses que estão fechando com o Alexandre de Moraes também serão vítimas ou já foram vítimas, e ele vai lançando aos poucos para fragmentar. A lógica que chega para mim é interessantíssimo que o está sendo feito em jogar pílulas das maldades que foram feitas, revelar, mas traz um risco de algo que o Marcelo trouxe. Ele falou no início, eu não sei se a gente estava conversando, Marcelo, o risco de o executivo decidir tomar uma decisão quando se chega à conclusão de que o STF não está funcionando. Porque eles tingiram o STF a um nível tal que o STF não tem mais funcionalidade. Aí pode vir o executivo fazer alguma coisa. Aí eu me assusto. O Gruta Azul em Porto Alegre tem mais institucionalidade que o STF hoje. Tem. Quem sabe o que é o Gruta Azul, né? Tem. Porque zona não é bagunça. Sim. Zona não é bagunça. É tudo direitinho. Agora, continuando aqui o que o Luiz Arthur Nogueira trouxe, é mais grave na sequência do Talhaferro dizer ao PM que tem a senha da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, porque o amigão do Moraes falou para ele, tá aqui, Então veja, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está sob ameaça, em primeiro lugar. O povo de São Paulo está ameaçado. Em segundo lugar, na sequência, ele diz o que eu acho mais grave, porque lembra que prenderam o Cid, no caso do cartão de vacinação, por adulterar informação em sistema público? Veja, quando o TSE colhe informações para eventual processo de propaganda eleitoral,
aqui não é nem propaganda eleitoral nem nada, é pessoal do ministro, isso vai virar eventualmente um dado público para a defesa acessar. Aí olha o que ele diz aqui, ele manda adulterar esse documento público. Em seguida, na conclusão do relatório, o assessor do TSE, o Tacaliferro, sugere ao ministro que seus dados e o de seus familiares sejam tratados como os de policiais. Por estelionato ainda. Aspas. Não informando qualquer dado que identifique-os, somente colocando autoridade. Autoridade. Aspas ainda. Também sugiro que os números dos telefones utilizados pelo excelentíssimo ministro e seus familiares sejam colocados em nome de outras pessoas. Olha que bacana. Olha que maravilha. Na conversa, o assessor do TSE explicou que conseguiu o acesso ao banco de dados, em teste sigiloso, por meio de policial civil, está aqui, ele reafirma isso. 2 dias depois, após a filha de Moraes receber mensagens com pedido de Pix de 5 mil e ameaças, o segurança do ministro acionou novamente o chefe do setor de combate à desinformação do TSE. Por favor, poderia levantar quem é? Olha, os príncipes do Estado, né, os reis. Taliaferro, então, enviou informações. Aí o Wellington Macedo diz, consegue fazer aquele padrão de relatório, por favor? Claro, respondeu o Tacaliferro. Assim enviou ao ministro e ele manda para instaurar inquérito, como fez com o anterior. Ou seja, ele instaura inquérito agora por conta da coisa da filha dele. Se isso não é ditadura, o que é? Hein, Marcelo Bella? Aliás, o nome da operação da Polícia Federal, que está prendendo blogueiros e referente a este assunto agora, chama-se Disque 100. Se o senhor ou a senhora não sabem o que significa Disque 100, é o número do governo brasileiro para denúncias contra abusos do direito humano, aos direitos humanos. Poxa, é uma chacota. Nós estamos vendo uma chacota. Bem lembrado. Nós estamos vendo uma chacota. É um sarcasmo, é uma chacota utilizada por esses líderes agora dessas instituições de autoridade que deveriam estar dando exemplo e não tendo esse tipo de comportamento, cumprindo esse tipo de ordem absurda. Não perca a minha aula especial no dia 20 de agosto, às 20 horas. Uma aula totalmente gratuita no meu canal no YouTube, A Direita na Jaula. Se você quer sair dessa prisão ideológica, ou se você quer ter os argumentos que são a chave dessa jaula, você vai estar comigo nessa aula. Não esquece, dia 20 de agosto, às 20 horas, no meu canal. Você não pode perder essa aula. Direita